Boa noite. O primeiro vídeo que eu fiz, aliás, de muitos outros, mas eu falo nesse tema da exegese, da interpretação das escrituras sagradas, eu falei a questão de versículos bíblicos que são modificados pelas testemunhas de Jeová, e nesse momento vou continuar falando também sobre esse mesmo tema, né? E só que dessa vez nós vamos falar sobre as interpolações que existem na tradução do Novo Mundo. Interpolação é a inserção de palavras ou frases num texto para alterar ou adulterar o sentido, ou para completá-lo ou esclarecê-lo. Uma interpolação pode interpretar um texto ou esclarecer o texto, mas pode também alterar o sentido e adulterar o sentido do texto. E o que eles têm feito com suas interpolações é isso. Eles têm inserido palavras no texto bíblico para poder, assim, transmitir a sua teologia. Para que sua teologia possa continuar em pé o seu esquema doutrinário, então eles fizeram adaptações na sua tradução do Novo Mundo, e essas adaptações na tradução, essa inserção de palavras ou frases, muda o sentido do texto quando considerado na língua original em que foi escrito. A Bíblia foi escrita em 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. O aramaico foram poucas partes das escrituras que foram escritas em aramaico. No momento não tem uma lista aqui das passagens, mas não foi muito. O hebraico é a maior parte do Antigo Testamento. E o Novo Testamento foi traduzido para o português ou para qualquer outra língua, diretamente do texto grego conhecido como texto koiné. É o dialectos koiné, é o dialeto koiné, que era o comum, era a linguagem do povo. A Bíblia foi escrita na linguagem do povo para que todos pudessem compreender sua mensagem. Mas mesmo assim o grego não é um texto fácil. Aliás, a pronúncia do grego koiné, nós que estudamos o grego, seguimos a pronúncia erasmiana, né, de Erasmo de Roterdã, a pronúncia erasminiana. Mas uma pronúncia mesmo do grego koiné não existe. Então nós procuramos ler, dando ênfase nas palavras que são acentuadas. E os 3 tipos de acentos que existem no grego é o acento grave, agudo e o circunflexo. E geralmente é difícil você seguir a mesma maneira que nós usamos no português para esses acentos. Ou seja, no grego nós usamos nesses acentos uma atonação forte, né? Usamos uma tonalidade da voz mais forte na frase em que, ou melhor, na letra em que aparece o acento. Então, ali a entonação é mais forte. É uma maneira erasmiana de falar, de ler o texto grego koiné. Mas não quer dizer que essa é a pronúncia correta. Aliás, quando você compara o grego do Novo Testamento koiné com o grego moderno, você percebe muita diferença, mas muita mesmo. Então, nesse momento, nós vamos falar sobre essa interpolação, que é a inserção de palavras ou frases num texto. Pode ser para alterar ou adulterar o sentido, ou para completá-lo ou esclarecê-lo. Mas no caso das testemunhas de Jeová, ou melhor, dos tradutores, entre aspas, da tradução do Novo Mundo, eles usaram a interpolação para adulterar o sentido, alterar ou adulterar o sentido, não para completá-lo ou esclarecê-lo.
A organização usa as interpolações acrescentando para alterar o sentido do texto na TNM. Às vezes o uso da interpolação vem entre colchetes. Seguem 4 exemplos das escrituras gregas cristãs que têm por objetivo validar suas crenças, neste caso, negar a divindade de Jesus. Vamos ver o texto que eles gostam de usar para negar a divindade de Jesus. É Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Aqui diz no texto grego: Roti en auto ektisti tapanta en tois uranois kai epites ges. Ta horata kai ta aorata. Eiti tronoi, eiti kiriotitis, eiti arhai, eiti exousiai. Tapanta di autu kai eis auton ektistai. Kai autos estin pro panton kai tapanta em auto suneuteken. Sineuteken. Tradução brasileira: pois nele foram criadas todas as coisas, tapanta, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer dominações, quer principados, quer potestades, todas as coisas, tapanta, têm sido criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Kai autos estin pro panton. Ele é antes de todas as coisas. Kai tapanta em autor sineutiken. E nele subsistem todas as coisas. Então, sempre todas as coisas. A tradução do Novo Mundo, a TNM. Porque mediante ele foram criadas todas, entre colchetes, outras coisas, as outras coisas. Então, as outras coisas aqui já aparecem na TNM entre colchetes. Nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer senhorios, quer governos, quer autoridades. Todas as, entre colchetes, outras novamente, interpolação, coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Também ele é antes de toda, de novo, bendito colchete. Ele é antes de todas as outras coisas, e todas as, colchete de novo, as outras coisas vieram a existir por meio dele. Usaram, pelo menos nesse versículo, outras coisas, outras, 1, 2, 3, 4 vezes, outras entre colchetes. O gato atrapalhou um pouco a gravação aqui, a minha gatinha, mas tudo bem. Então é isso, é uma forma de interpolação. A primeira edição das Escrituras Gregas Cristãs em inglês acrescenta a interpolação sem colchetes. A primeira edição das Escrituras Gregas Cristãs em inglês acrescenta a interpolação sem colchetes, que foram introduzidos posteriormente. Então, na primeira edição das Escrituras Gregas Cristãs em inglês, a interpolação aparece sem colchetes, a interpolação outras, que foram introduzidos posteriormente. Só mais tarde é que eles introduziram o colchete nesse versículo, aqui nas outras, para mudar. O apóstolo emprega o termo grego tapanta, todas as coisas 3 vezes, e panton, 1. A palavra outras não existe nesse texto, foi inserida indevidamente. A palavra outras, coisas, outras, foi inserida entre colchetes no texto e inserida de forma indevida. É um abuso isso. Isso é uma maneira de tentar cegar as pessoas. Isso aqui é uma venda no olho dos TJs para eles não enxergarem a verdade.
As testemunhas de Jeová acreditam que Jeová criou o Filho como sua primeira criatura. Para eles, Jesus é a primeira criatura criada por Jeová. E em seguida, Jesus teria criado todas as outras coisas. Por isso que eles colocam outras, porque eles querem dizer aqui nesse versículo que Jesus foi um ser criado e que ele criou todas as outras coisas. Agora, se eles não colocassem essas outras entre colchetes, não daria para fazer esse malabarismo exegético para disfarçar, para esconder, para subtrair a divindade de Jesus. Um grave pecado esses TJs cometem. Eles não entendem que quem é contra Cristo é contra o Pai também. Não adianta a pessoa dizer Jeová, Jeová, se não honrar o Filho de Deus, que é também Jeová, que também é Deus. As testemunhas de Jeová, como eu já disse aqui. No entanto, agora vamos ver o texto paulino. Ele afirma que Jesus é o Criador de todas as coisas, o texto paulino. Isso torna a doutrina da organização insustentável. Por essa razão, a teologia da sociedade foi transferida para o texto sagrado pelo uso da palavra, entre aspas, outras, entre colchetes. O objetivo dessa interpolação é transformar Jesus em criatura. Não tem outro objetivo nessa interpolação. Agora vamos ver também Tito, capítulo 2, versículo 13, e 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Tito 2, 13. Prosderhomenon, ou melhor, prosderhomenoi ton Macarian elpida kai epifaneian tesdoxis tu megaluteu kai soteros remon ristu Iesu. Na tradução brasileira aqui. Simão Pedro, melhor, aqui em cima. Ao passo, a tradução brasileira. Aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus. Kai epifaneiantes doxas tu megalo teu, do grande Deus, Kai soteros remon, e nosso Salvador, Cristo Jesus, aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para Tito que Jesus é o grande Deus e Salvador. Agora na TNM, a tradução procustiniana. Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e entre colchetes novamente, Salvador de nós, Cristo Jesus. Mudou totalmente o texto. Aqui no grego está tu megaluteu kai soteros remon Cristo Iesu. Então aqui está do grande Deus e nosso Salvador Cristo Jesus. Aqui na tradução deles, do grande Deus e do entre colchetes. Ai, que coisa de louco, né? E do Salvador de nós, Cristo Jesus. Uma artimanha satânica para desmentir a divindade de Jesus. Horrível, né? Você que é ex-testemunha de Jeová, agora quando você vê essas coisas, e você mesmo estuda, porque todo testemunha de Jeová é um estudante da palavra de Deus, embora eles sejam subjugados à direção da organização, ou seja, eles só podem interpretar usando a lente do corpo discreto, lá, do corpo governante, do escravo fiel e discreto. Aquele sujeito, né, que Jesus estava falando ali, que quem é, pois, o servo fiel e discreto. Mas Jesus não estava falando, será que de uma companhia de homens que iriam traduzir erroneamente as Escrituras, iam modificar as palavras do próprio Cristo e ensinar erroneamente seus fiéis para que eles não encontrem a verdade e caminhem em trevas? Será que esse escravo fiel e discreto que Jesus falou ali seria um cego
que dá a mão para outro cego para que finalmente ambos caem no abismo? Fica aí a pergunta. Então, o TJ, que não é mais TJ, esse TJ, quando percebe isso, fica desesperado. E aqueles que são excluídos também, desassociados, né? Que são excomungados. E isso é o mesmo que acontecia na Idade Média, no cristianismo medieval, excomungação. Os excomungados também, depois que Jesus os chama, porque Jesus, um homem que é excomungado pelos seres humanos, ele é aceito por Jesus, porque ele foi excomungado por uma falsa organização, não foi pela organização de Jesus. Então ele foi expulso por uma falsa organização, porque ele contestou as ideias dessa falsa organização. Então essa pessoa, ela recebe o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele vem para receber o fardo suave, o jugo suave de Jesus e o fardo leve. Pois todas as religiões autossoteriológicas, as religiões que ensinam salvação pelas obras, são religiões escravizantes, que escravizam os seus fiéis. E quando um escapa dessa religião, ele quer transmitir a verdade para outros também. Aí a gente lembra daquela apologia da caverna de Platão, daqueles homens que estão lá na caverna, com uma fogueira atrás deles, projetando suas próprias sombras nas paredes, e sombra de outras coisas também, conforme os enganadores vão trazendo e colocando ali diante da fogueira para que haja a projeção na parede. E aquelas pessoas pensavam que todas aquelas projeções nas paredes eram realidades. Mas um deles um dia escapou daquelas correntes e saiu da caverna. Quando ele viu o mundo real, ele ficou completamente admirado e quis voltar para que os outros pudessem sair daquela condição também. Mas muitos estavam tão acostumados com as sombras, com as projeções, que mesmo vendo um testemunho de uma pessoa que conseguiu escapar daquele sofismo, ele não abria os seus olhos. Resolveu ficar ali, acorrentado, observando as sombras, achando que aquilo era a realidade toda. É o que acontece com muitos. E também quando eu falei sobre Procrustes, Procrustes era o ladrão da mitologia grega que tinha uma estalagem. Quando os viajantes vinham para se hospedar na estalagem de Procrustes, o que ele fazia? Ele tinha uma cama, o leito procrustiniano. Naquele leito dele, aquela cama, a pessoa deitava. Se a pessoa fosse maior que a cama, o que acontecia? Ele cortava as pernas das pessoas para caber no leito. Se a pessoa fosse menor, sabe o que ele fazia? Ele esticava a pessoa, esticava de um jeito, torturando a pessoa até a pessoa ficar do tamanho da cama. A pessoa tinha que caber exatamente no leito procrustiniano. É assim que as seitas fazem também. Elas interpolam e elas obliteram, elas acrescentam e elas tiram das escrituras para que a pessoa, para que o seu sistema de doutrina possa ser aceito. Aquilo que na escritura não se ajusta ao sistema de doutrina deles, se for maior que o sistema de doutrina deles, eles cortam, e se for menor, eles acrescentam alguma coisa, eles esticam. Então, isso é um leito procrustiniano. Aqui nós vamos ver outro versículo aqui também, que agora esse versículo aqui primeiro nós vimos um de Tito 2,13, outro versículo é de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que está assim no grego: Simeon Petrus, doulos kai apóstolos Iesu Christu, tois isotismon, remin la rusen pistem em dikaiosuni. Agora vamos prestar atenção que o texto foi meio cortado quando foi feito o livro, então eles deram uma erradinha aqui no isote, ficou sem sentido. Mas o importante desse texto aqui é o dikaiosini tuteu remon kai soteros Iesu Christu.
Então, o que importa para nós aqui é o que Pedro diz: justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. De kaiosine no grego é justiça, tu teu, de nosso, tu teu remon, de nosso Deus. Kai é e, kai soteros Iesu Christu, e Salvador Jesus Cristo. Então, na tradução brasileira, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que alcançaram fé igualmente preciosa conosco, na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. En de kaiosine tuteu remon, kai soteros Iesu Christu. A TNM, ela traduz aqui esse texto grego de kaiosine tu teu remon, kai soteros Iesu Christu. Eles traduzem assim, na tradução Novo Mundo: justiça de nosso Deus. Adivinha o que eles acharam aqui para mudar o texto? Se você adivinhar, eu te dou um doce. Adivinha? O bendito colchete, o marvado do colchete de novo, ó. Pela justiça de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Novamente o bendito colchete aqui para falar o quê? Falar que Jesus não é Deus, porque se ficar só a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, faz de Jesus Deus e Salvador, né? Então eles colocam o do aqui entre colchetes. Misericórdia, né? Só para mudar o texto lá, não dá para acreditar nessas coisas. Na primeira edição das Escrituras Gregas Cristãs em inglês e em português, a preposição de vem sem colchetes. Do grande Deus e de nosso Salvador Cristo Jesus. Depois o texto já estava mudado, né? Porque quando põe do grande Deus e de nosso Salvador Cristo Jesus, já mudou, né? Depois o texto foi refeito e agora aparece com a interpolação entre colchetes do, em Tito 2:3. Um absurdo, né? Então essas as interpolações. Em 2 de Pedro 1:1 em inglês, a primeira edição registra de nosso Deus e o Salvador Jesus Cristo. Na nota de rodapé afirma, para concordar com a distinção entre Deus e Jesus no versículo 2. Do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus, o Messias. Um esforço para adaptar o texto sagrado à sua crença peculiar. Distinção entre Deus e Jesus. Aqui o texto grego não faz distinção entre Deus e Jesus, eles já fazem, porque não aceitam a divindade de Jesus. Aos poucos, de revisão em revisão, chegou-se à redação conhecida hoje, com a interpolação do entre colchetes. Em português, a primeira edição traz de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Na revisão de 1984, o do passou a aparecer entre colchetes. É um acréscimo de uma palavra que não existe no texto grego. Não existe no texto grego essa palavra, do. Nessa construção grega, a frase tu megalo teu kai soteros remon Iesu Christu, do grande Deus e nosso Salvador Cristo Jesus, apresenta um só artigo tu, de, com teu, Deus e soteros, Salvador. Segundo a T. Robertson, a presença de um só artigo indica uma só pessoa, só tem um artigo, indica uma só pessoa. O mesmo acontece na construção usada em 2 de Pedro 1:1, ou seja, a presença de um só artigo indica uma só pessoa. Daí eles colocam o do ali só para mudar o texto, porque eles colocando o do, eles colocam duas pessoas no texto, para fazerem distinção entre o Pai e o Senhor Jesus Cristo. É muito triste esses textos, né? Então aqui também tem o texto de Atos 20 e 28, eles mudam duas partes aqui é mudada. To pneuma to hagion. Tradução brasileira, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, to pneuma to hagion, o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apacentardes a ten ecclesiam tuteu, a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com seu próprio sangue, diatu raimatus tu idio, com seu próprio sangue. Então aqui é um texto que fala que a igreja de Deus foi redimida com o sangue de Deus, né? Qual Deus? Do Pai? Não foi o Pai que morreu na cruz, porque se fosse o Pai nós cairíamos no erro do patripassionismo, que crucifica o Pai. Então que Deus é esse aqui que comprou, que adquiriu, comprou a igreja com seu próprio sangue? O Senhor Jesus. Na TNM traduz assim: prestai atenção a vós mesmos e a todo o rebanho, entre o qual o Espírito Santo, aqui já está o Espírito Santo em letra minúscula, para dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, uma coisa e não uma pessoa divina, vos designou superintendentes para pastorear a congregação de Deus. Eles colocam aqui, ao invés de a igreja de Deus, a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. O filho, adivinha o que aconteceu com o filho aqui? Recebeu um bendito de um colchete, só para mudar o sentido. É isso que aconteceu, que ele comprou com o sangue do seu próprio filho, ao invés de com seu próprio sangue, que é o que o texto grego traz. Está vendo aqui? Novamente uma mudança horrível. O Espírito Santo aparece na TNM com as letras iniciais minúsculas. Os manuscritos unciais eram constituídos apenas de textos com letras maiúsculas. Os textos gregos com letras maiúsculas eram conhecidos como unciais, ao passo que os manuscritos cursivos mais recentes, a partir do século IX depois de Cristo, eram textos só com letras minúsculas. Então, ou os textos mais antigos eram escritos só com letras unciais, com letras maiúsculas, né? Todos juntos, não tinha separação, não tinha vírgula, não tinha nada, todos juntos com letras maiúsculas. Depois, a partir do século IX, eles foram escritos só com letras minúsculas, os textos apareceram com letras minúsculas. Não tinha isso no grego de um texto ser escrito com letra maiúscula e minúscula no mesmo manuscrito. Ou era só maiúscula ou era só minúsculas. Quando os eruditos transformaram esses textos no sistema moderno, com separação de palavras, sinais gráficos de pontuação, etc., as palavras filho, com referência a Jesus, Deus, mesmo se referindo ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro revelado na Bíblia, Espírito Santo e outras aparecem com letras minúsculas nos textos modernos do Novo Testamento grego. Então, é tudo com letra minúscula, ou é tudo com letra maiúscula, ou tudo com letra minúscula. Depois, conforme o contexto, o tradutor vê se o E deve ser maiúsculo ou minúsculo. Se o Espírito é do homem, o E é minúsculo. Mas se está se referindo à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o E aparece maiúsculo. Então, os textos modernos do Novo Testamento grego, como o Textus Receptus, ou Textus Receptus, o Westcott Hort, o Nestlé Aland, não sei se é Nestlé ou Nestle, mas vou falar assim, aportuguesando, o Nestlé Aland, e os da United Bible Societies, a Sociedade Bíblica Unidas, etc. Mas a Sociedade Torre de Vigia registra na sua TNM o Espírito Santo com letras iniciais minúsculas, Espírito Santo. Isso porque nega a sua personalidade e divindade. A palavra grega eclesia, assembleia do povo, assembleia da comunidade, igreja. Aqui eles colocam como congregação. O substantivo se deriva etimologicamente de ek e do verbo kalel. Então, esse substantivo eclesia, ele se deriva etimologicamente de ek e do verbo kalel, e significa literalmente, ek é de dentro para fora, e kalel chamado, e significa literalmente a coletividade de os chamados, os que foram chamados por Deus. A igreja é composta dos que foram chamados por Deus,
de dentro do mundo para fora dele. A palavra eclesia significa per si os chamados para fora. A Igreja de Cristo não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas um grupo de pessoas chamadas por Cristo para deixar o mundo para servir a Deus. É um grupo especial com um objetivo especial. A Torre de Vigia não usa a palavra igreja em nenhum lugar na sua tradução Novo Mundo. Esta é substituída por congregação, como acontece aqui em Atos capítulo 20, versículo 28. Russell se insurgiu contra as igrejas, e seus discípulos se reuniam no que ele chama de classes, ou pelo nome na língua original eclésia. Então eles não gostavam da palavra igreja. O agrupamento de pessoas que se reúnem nos salões do reino é chamado de congregação. Eles repudiam todas as palavras que o cristianismo histórico usa, como igreja, ceia do Senhor, etc. A organização levou avante a ideia de Russell de evitar termos da cristandade. Chamam cristandade é uma maneira pejorativa de se referir aos cristãos. Eles não gostavam de usar os termos da cristandade. Por isso a palavra diácono como cargo eclesiástico não aparece nas escrituras gregas cristãs. Não aparece a palavra diácono como um cargo eclesiástico, mas aparece no lugar dela servos ministeriais. Então eles mudam muito, né? Nomenclatura usada em sua estrutura organizacional. O mesmo é feito com a ceia do Senhor em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20, que eles substituem por refeição noturna do Senhor, uma expressão comum na linguagem das testemunhas de Jeová. Essas paráfrases são inserções das ideias da sociedade no texto sagrado. Eles inserem no texto sagrado as ideias do corpo governante e da sociedade Torre de Vigia para mudar o texto, cujo objetivo é disseminar a imagem de ser religião essencialmente bíblica. É uma maneira de mostrar que a religião deles é essencialmente bíblica. Então eles querem mudar os termos e assim se diferenciar da chamada cristandade. Bom, aqui nós vimos alguns versículos e tem outra interpolação interessante aqui também em Atos capítulo 20, versículo 28, na TNM, que é a interpolação do do entre colchetes na parte final do referido versículo. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. E sendo ele Espírito, não pode ter sangue. Então Deus não se encarnou. Quem se encarnou foi o Filho. Então Deus, o Pai, não tem sangue. Quem comprou os cristãos com seu sangue foi Jesus. Ele, por o Pai ser Espírito e não carne, ele não tem sangue. Então é isso, Jesus, quando ressuscitou, falou para os discípulos: vede aqui as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, pois o Espírito não tem carne e osso como vedes que eu tenho. Então Jesus quis dizer ali para eles que Jesus não era um ser espiritual, não ressuscitou de uma forma espiritual e se apresentava como um fantasma, mas como um ser teantrópico, Deus e homem ao mesmo tempo. Agora o Pai não tem a parte antropos em si, ele só tem a parte teós, ele é só teós e não antropos. Então ele não tem sangue, ele não tem carne, mas o Filho tem corpo de carne, por isso que Jesus fala, corpo me formastes. Pois o Pai formou um corpo para o Filho, para que ele pudesse morrer em prol da humanidade e viver a experiência dos seres humanos em tudo menos no pecado. Bom, é isso mesmo que nós estamos vendo aqui. Quem comprou os cristãos com seu sangue foi Jesus, e nessa passagem o sangue de Deus seria uma referência a Jesus. Dessa forma, o texto está dizendo que Jesus é Deus, pois Deus comprou seu povo com seu próprio sangue. A construção grega diaturhaimatos tu idio, através do sangue do próprio, fala da divindade de Jesus.
Então, Jesus derramou o seu sangue por nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O mesmo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, deu a sua vida em resgate por muitos. Morreu numa cruz, foi crucificado, morreu numa cruz, morte ignominiosa, mas porém ressuscitou e foi assunto ao céu, onde está à direita de Deus Pai e intercede por todos nós. Esse mesmo Jesus um dia há de voltar. Esse mesmo Jesus é o nosso Paráclitos, o nosso advogado junto ao Pai, e sem Jesus nós estamos perdidos, pois o Pai escolheu o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. O Filho é o Filho eleito de Deus, que foi dado por causa do amor do Pai. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe você, meu amigo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, ative o sininho, não sei se no meu canal tem esse recurso, se tiver, você quiser colocar. E não se esqueça de nós aí e nos ajude. Com certeza virão palavras negativas, virão desafios da parte dos TJs, mas não importa. O importante é que a palavra seja pregada. Se eles não quiserem crer, problema deles. O importante é que você que vai dar o like, gostei, joia, né? Você é um servo de Deus, uma pessoa que tem Jesus no coração, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém.